Boa tarde! Estamos mais uma vez com vocês, pela graça do nosso Deus, para compartilhar um momento da Palavra de Deus, também ouvirmos um cântico e termos no final uma palavra de oração pela tua vida. Nós queremos dividir com vocês hoje dois versículos da Palavra de Deus que se encontram numa carta do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, amados, falar um pouquinho dessa carta de Paulo, escrevendo lá à igreja de Roma, e ela foi escrita a uma igreja que Paulo ainda não conhecia. Ele tinha um desejo muito forte no seu coração de conhecer esses irmãos que estavam lá em Roma, mas até este momento, quando ele escreveu essa carta, ele não conhecia essa igreja. E por esse motivo, essa carta é considerada uma das cartas mais formais de Paulo. Quer dizer, ele não tinha intimidade com aqueles irmãos, então a forma de ele escrever para os irmãos é mais formal do que as outras cartas que ele escreveu. E essa carta também, amados, é considerada um tratado teológico. O apóstolo está praticamente falando de todos os assuntos fundamentais da fé cristã. É impressionante, amados. Desafio você a ler essa carta de Paulo para entender um pouco mais a respeito da fé cristã. Um desses assuntos, amados, é a questão da justificação pela fé, que pode ser muito bem o tema principal da carta, né? Paulo quer falar da justificação da fé. E esse termo, justificação da fé, para alguns pode ser um pouco difícil de entender, mas significa que os cristãos estão salvos apenas e somente pela fé em Cristo Jesus. Então, é através da fé em Cristo Jesus que nós temos a nossa salvação. Ele vai tratar de uma série de coisas a respeito desse assunto e de outras doutrinas que estão ligadas à justificação da fé. Mas antes de chegar ao tema da justificação, que foi debatido aí por milênios, né? O apóstolo precisou, amados, antes de tudo, tratar do que seja o pecado. Aquilo que o homem faz, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem diz, que vai de encontro com a vontade de Deus, que está expressa na palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso é pecado. Esses dois versículos que lemos, amados, resumem a questão de que todos nós somos pecadores. Então é uma assertiva. Paulo está dizendo, todos pecaram. E que por isso precisamos ser perdoados, justificados e lavados no sangue de Cristo Jesus para podermos ser salvos. Muitos não veem a necessidade, amados, que nós temos de salvação, pois não conseguem admitir os seus próprios pecados. Muitos dizem, eu não roubei, eu não matei, eu sou um trabalhador, por isso eu não preciso de salvação. Me salvar do quê? Eu já não faço nada errado. Mas o apóstolo diz que todos, incondicionalmente, pecaram. Essa é a consciência que Paulo quer levar para aqueles amados irmãos lá da igreja de Roma do seu tempo. Incondicionalmente todos nós somos pecadores. Essa é uma realidade que precisamos perceber em primeiro lugar, para então, humilhados, reconhecendo que somos pecadores, recebermos de Deus a salvação através do seu Filho Jesus. Uma pequena ilustração para dizer como é que funciona o coração corrupto do ser humano. Diz assim, um padeiro moveu uma ação contra um leiteiro, dizendo que este vendera 1 quilo de manteiga, faltando 100 gramas. No dia do julgamento, o juiz perguntou ao réu se ele não queria defender-se da acusação. E o leiteiro, o acusado, disse:
Meritíssimo, não posso dizer se o padeiro está certo ou não. É que perdi o peso de 1 quilo e estou usando na minha balança, em seu lugar do peso de 1 quilo que ele perdeu, o pão que ele vende todos os dias como sendo de 1 quilo. Então, o peso da balança era o pão do padeiro, né, que ele vendia por 1 quilo, né, e ele usava aquele pão. Consequentemente, se a manteiga deu um peso errado, né, a culpa era do pão do padeiro, né? E é isso, amados, que o homem normalmente faz quando está diante do seu pecado. Ele coloca o pecado na vida do outro e acha que com isso ele ficou livre do seu. Desde o primeiro homem, a história se repete. Adão, quando confrontado com o seu pecado, colocou a culpa na sua mulher. Ele disse para o Senhor: a mulher que tu me deste. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Paulo vai dizer na sua carta, amados, que em primeiro lugar precisamos assumir a nossa culpa e depois confessá-la a Deus, pedir perdão e, através de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, sermos salvos do pecado e, consequentemente, da morte eterna. Na mesma carta, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nos amou, amados, e quer nos dar a salvação e a vida eterna. Mas para isso precisamos entender, admitir, confessar o nosso pecado e receber então o perdão que só Ele, em Cristo Jesus, pode nos dar. Deus te abençoe com essa mensagem, que você possa entender o que é isso, amados, e se resignar, se entregar, abrir o seu coração, reconhecer o seu pecado, confessar, e que você também seja salvo em Cristo Jesus. Ouça o cântico aí, depois eu volto para orar com você. Mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão. E em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Seguro está.
eu verei seu rosto. Sei que me amas, sei que me amas. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos por essa oportunidade, Pai, de podermos um pouco, Senhor, do nosso tempo, podermos refletirmos na Tua palavra, Senhor, Te buscar, conhecer o Teu desejo para as nossas vidas. Pai, sê conosco, Pai, para que nós possamos, ó Pai, olhar para dentro de nós mesmos, Pai, e reconhecermos que somos pecadores e dependemos, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia na nossa vida. Torna-nos, Pai, dependente dessa graça, Pai. Nos abençoa com entendimento, Pai, daquilo que somos e também, Senhor, acima de tudo, daquilo que Tu és, o nosso Deus, aquele que tem todo o poder sobre terra e céu, ó Deus, e que nos ama a ponto de mandar o Seu próprio Filho para assim nos perdoar os pecados. Deus, sê com as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, aclara suas mentes com relação à Sua palavra, Pai. Também pedimos por aqueles que estão nas clínicas, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre a vida deles, confortando, consolando, dirigindo, Senhor, guardando-os de todo mal. Dos profissionais de saúde, Pai, que estão atuando, Senhor, nessas casas, que também tenham o amor de Cristo Jesus para continuar cuidando, Senhor, daqueles que necessitam. Continuamos, como sempre, Pai, intercedendo pela Érica e a sua família, pela Adriana e a sua família, Pai, pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre essas vidas, para que continuem firmes, Pai, no propósito que abraçaram para as suas vidas, ó Pai. Pedimos, Pai, que Tu estejas conosco, Pai, que Tu nos abençoe e nos guarde, Pai. Esse é o nosso desejo e também a nossa confissão. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados. Limpa-nos através do sangue de Cristo Jesus. Em nome de quem nós tudo Te pedimos, oramos, ó Pai, e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez, se Ele permitir, semana que vem, nós voltamos com vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus.